Olá, bom dia a todos. Tenha um excelente dia. Que Deus possa te abençoar todas as áreas da sua vida. Eu quero te falar para você aproveitar esse momento de chuva, esses esses dias chuvosos, e ter um tempo para você falar com Deus, né? A gente pode aproveitar as oportunidades, porque como esse tempinho a gente não sai muito, a gente não faz muitas coisas, nem tarefas, né, de casa, a gente pode aproveitar esse momento para a gente ter mais intimidade com o Senhor, né? Como que a gente conhece a Deus? É pela palavra, mas também é pela busca constante. Então, quanto mais você conversa com Deus, mais você conhece Ele. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais acesso você tem a Ele. Ou seja, mais bênçãos você adquire do Senhor. Porque você vai conhecer o seu Pai, você vai saber aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, porque você começa a ter uma intimidade. É como se fosse um amigo seu. Você está ali todos os dias cultivando, sabendo o que ele gosta e vice-versa. Então, todo momento tem uma oportunidade, né? Às vezes, por exemplo, deve ter muita gente reclamando da chuva. Muita gente reclamando da chuva, porque as pessoas, infelizmente, nós, né, infelizmente, a gente não olha para o lado bom das coisas. E eu acho esse momento muito bom, porque muita gente gosta de ficar na cama quando está chovendo, e aí é bom para a gente buscar a presença de Deus, né, para a gente renovar a nossa aliança com o Senhor todos os dias. E ter mais intimidade, ter mais acesso, sentir mais a presença, fortalecer mais essa presença com Deus, né? Porque a intimidade com o Senhor é um combustível para a gente guerrear contra os nossos problemas, para a gente crescer mais espiritualmente. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai tendo mais sabedoria, mais entendimento das coisas, porque a gente vai viver mais no espiritual do que no mundo físico. Então, nós somos seres humanos vivendo uma experiência, nós somos seres espirituais vivenciando uma vida humana aqui na Terra, mas nós somos espirituais. Quando a gente morrer, a nossa carne, o nosso espírito, ele não morre. Então, quanto mais experiências espirituais nós tivermos, mais evolução a gente vai ter no mundo espiritual. E a gente só vence o mundo físico quando o mundo espiritual ele está forte. Então, quanto mais você viver, por exemplo, em jejum e oração, em busca constante de Deus, meditação, mais você consegue guerrear aqui no mundo físico sobre as suas limitações, sobre os seus problemas. E é isso. E também, quanto mais intimidade com Deus, mais feliz você é, porque você sente o amor de Deus. Quanto mais acesso você tem ao Senhor, mais amor você sente. Você se sente diferente a cada dia. Estava olhando agora para a janela aqui da minha cozinha e, sabe, às vezes a gente não olha que a gente tem que agradecer. E eu agradeci por tanta coisa, pelas chuvas, pelas árvores, pelo meu respirar, que é o maior milagre que eu tenho. Eu tenho acordado viva, enquanto muitas pessoas não acordou hoje. Ou seja, eu tenho saúde para mim trabalhar, para mim fazer coisas que eu gosto. Eu estou enxergando. Então, assim, a gente olha para essas coisas naturais que Deus nos deu, e isso não há milhões que pagam. Então, toda vez que você agradece o Pai, ele fica feliz com isso,
né? Porque nenhum pai gosta de ingratidão. Então, quando a gente reconhece essas coisas, porque muita gente acha que é obrigação, que é uma coisa normal, natural, mas se você for olhar, não é, porque tem muitas pessoas que hoje não acordou, que está hoje no hospital, enfermo, sabe? Que não tem dias que não vai para casa, tem pessoas que não tem um lar para morar, que mora debaixo da ponte, que dorme em cima do papelão. Tem pessoas que não tem um café da manhã para tomar. Então são coisas que a gente que passa desapercebido, né? Mas se a gente se atentar a essas pequenas coisas, a gente vai perceber que a gente é tão amado. Então a gente não vai querer reclamar, né? Então é isso, aproveite esse momento que você tem em casa de chuva e fortalece a sua intimidade com Deus, a sua aliança. Pede Deus para te visitar, por Espírito Santo dele, visitar o seu corpo, visitar você, para você ter uma experiência diferente com o Senhor. Peça a Deus para te batizar com o Espírito Santo. Fala, Deus, me limpa, tira tudo aquilo que impede de eu acessar mais ainda a tua presença. Me mostra, Deus, me dá entendimento, me mostra aquilo que eu preciso limpar em mim. Deus, ele é nosso amigo, a gente não precisa ter vergonha de falar com ele. A gente tem que falar tudo com ele, porque ele não nos julga. Tudo que a gente fala, mesmo que a gente acha feio ou vergonhoso, Deus, ele não nos olha dessa forma. Quando você não se abre para ele totalmente, ele sabe que está faltando algo, mas que você não fala por causa do seu bloqueio. Mas com Deus a gente não precisa ter vergonha. Pelo contrário, a gente tem que falar com Deus mesmo, porque ele nos ouve com olhos de amor, sem julgamento. Então, e ele que vai te resolver os seus problemas da forma correta. Não tem ninguém melhor do que Deus para isso. As pessoas, elas não vão te ajudar da mesma forma que Deus, porque elas vão te ajudar de acordo com as crenças que ela tem. Ela sempre vai dar o melhor dela, mas a melhor pessoa para te ajudar, o melhor ser para te ajudar é o nosso Pai, é o nosso amigo. Porque além dele te ajudar, você ainda fortalece a sua intimidade com ele. Então aproveita esse momento dessa manhã e chegue mais perto do Senhor. Rasga seu coração para Ele. Peça a Ele para te abraçar nessa manhã, para te dar o ombro dele, amigo. Sinta o abraço de Deus nessa manhã. Deus nos ama tanto. E às vezes a gente não consegue sentir esse amor por a gente estar tão apegada no mundo físico, que é o que eu acabei de falar. Às vezes a gente está tão apegada no mundo material, mas se você fortalecer a sua vida espiritual, você sente o amor de Deus assim a cada dia, o cuidado dele por você, você não vai querer trocar isso. Vai ser uma sede constante de busca. Eu faço isso assim. Às vezes meus filhos falam, mãe, você está sentindo a presença de Deus? Eu falo sim. Porque às vezes nas minhas orações eu sinto a presença tão forte de Deus que eu começo a
a fazer coisas diferentes. Ou eu dou gargalhada demais, ou eu choro, enfim, eu expresso aquilo que eu estou sentindo. Então acho que eles ficam meio assustados. Aí eles perguntam: mãe, você está sentindo a presença de Deus? Eu falo: sim. Mas a gente precisa ter sede dessa presença. A gente precisa ter sede do Senhor. É só Ele que vai aliviar nossas dores. É só Ele que nos entende da melhor forma. É só Ele que nos abraça da forma certa, da forma que a gente precisa realmente. Deus, Ele é a nossa cura. Ele é o nosso remédio. Busque Ele de toda a sua alma, porque você vai encontrar Ele, Ele está dentro de você. Só que você precisa ter sede dele, ter sede de conhecer o seu Pai. Se você não conhecer o seu Pai no céu, aliás, outra coisa, se você tem mágoa com seu Pai na terra, você precisa perdoar Ele para você acessar o Pai do céu, porque é a mesma ligação. A gente tem um Pai biológico na terra e o Pai no céu. Se você não perdoa o seu Pai na terra, o seu acesso com Deus, com o Pai no céu, fica limitado. Então você precisa perdoar as pessoas na terra para você ser perdoado por Deus. E para você acessar Deus. Você não consegue acessar Deus com seu coração cheio de mágoas. Não tem como. Porque Deus é amor. Então, se você tem mágoa dentro do seu coração, não tem como Deus entrar. Se você sente medo, não tem como Deus entrar, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então, tem essa sede de conhecer a Deus. Quando você conhecer a Deus, você nunca mais terá medo na sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Busque Ele todos os dias, até você encontrar Ele. Não sossegue. Fala: Deus, entra para o seu quarto. Fala: Senhor, enquanto eu não sentir a Tua presença, enquanto eu não for batizado pelo Teu Espírito Santo, eu não vou parar de Te buscar. Eu não vou parar de orar. Eu fiz isso. Quando eu me separei, eu fiz 21 dias de jejum e oração. Porque o número 7, o número 14 e o número 21, eles carregam forças espirituais. Então, como meu problema era muito forte, eu precisava fazer os 21 dias. Eu entrei numa campanha que chama Jejum de Daniel. E eu fiz 21 dias de jejum. Quando deu os 21 dias de jejum, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu parei de fumar. Aconteceu os 2 milagres ao mesmo tempo. Eu parei de fumar e eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu senti uma presença tão forte. Eu nunca senti isso na minha vida. Porque não tem como descrever. Eu estava na igreja nesse dia.
E eu senti assim algo que eu não via pessoas, eu não via mais ninguém. Era como se eu estivesse levitando. É como se a minha alma tivesse saído do meu corpo e Deus limpando todas as feridas. E aquela alegria assim que não tem como conter. Você começa a falar em línguas e nunca mais aquilo sai da sua mente, aquela memória sai, porque é algo tão gostoso. Então, quando você sente isso, nunca mais você quer parar de sentir. Você começa a ter sede. Eu desejo que você tenha essa sede de receber o Espírito Santo. Porque se você receber, nunca mais você vai ser o mesmo. Mas para isso a gente precisa sacrificar nossa carne, a gente precisa buscar, ter sede. Amém? Que Deus possa te tocar nessa manhã, em nome de Jesus. Tamo junto até depois do fim.